sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Atendendo a Domicílio, um canal criado para trazer muito conteúdo sobre atendimento domiciliar para diversas profissões. Se você ainda não está inscrito, aproveite e se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilha com qualquer profissional que você possa estar ajudando com esse conteúdo do atendimento domiciliar. No vídeo de hoje vamos abordar 10 dicas fundamentais para um profissional que atenda a domicílio. Roda a vinheta! Então vamos lá. A primeira dica é a organização da agenda. É extremamente importante que o profissional organize os seus horários de agendamento, de atendimento, de acordo com a região da cidade que ele mora. Então, por exemplo, se eu vou atender num bairro X, numa região, é interessante que eu vou otimizar o meu tempo, que eu organize o máximo de atendimentos de clientes que eu possa estar atendendo naquela região. Isso também interfere na organização da agenda em relação ao procedimento que eu vou realizar. Então, alguns procedimentos demoram mais, outros menos, outros um pouco menos. Isso também vai influenciar essa organização de acordo com os procedimentos em relação aos materiais que eu vou ter que preparar para carregar naquele meu dia de atendimento. Então, a organização da agenda, pessoal, é muito importante. Então, 2 fatores influenciam na organização da agenda. Região da sua cidade, você faça esse mapeamento e tente otimizar isso, organizar sempre que possível. E os procedimentos, tá? Esses 2 fatores influenciam na organização da sua agenda. Segunda dica, organização da mala. Toda vez que você vai sair para um dia de atendimento, você, logicamente, um tempo antes do dia anterior, é interessante que você faça o checklist de materiais para o seu próximo dia de atendimento. Então, se eu vou ter, por exemplo, eu que trabalho com estética, será que eu vou ter uma estética facial no dia seguinte? Somente procedimentos corporais? Eu vou atender pós-operatório? Eu vou atender somente procedimentos estéticos? Então, essa organização da minha mala me facilita muito. Também acaba sendo um pouquinho influenciado pela dica anterior da organização da agenda. Então, as coisas se casam, um fator depende diretamente do outro. E isso também facilita com que você não se surpreenda ali na hora do seu atendimento, de abrir a sua mala e ver que você esqueceu de colocar algo ali que para aquele procedimento era fundamental. Nem todos os procedimentos utilizam os mesmos materiais. Então, isso é importante que você, um dia antes, você faça esse checklist de acordo com seus agendamentos. Normalmente, a gente também faz a confirmação da agenda um dia antes, sempre que a gente consegue. Faz essa confirmação. Os meus clientes estão confirmados, quais os procedimentos que eles vão fazer. E aí eu organizo, eu monto minha mala para que nada fique faltando durante o atendimento. A terceira dica é a precificação. Então, assim, é importante que você sempre leve em consideração os fatores diretos e indiretos que influenciam na precificação. Mas é importante que você sempre leve em consideração o atendimento que você vai fazer, a técnica em si que você utilize, que você vai utilizar naquele atendimento, a questão do deslocamento também, a gente normalmente inclui isso no valor do atendimento para que a gente não cobre nada à parte do nosso cliente. Okay? E toda a questão de material, o que tem de material descartável, o que é enxoval próprio. Então, todos esses fatores influenciam também na precificação. Quarta dica, a organização do ambiente. Então, quando você chega na casa ou no ambiente de trabalho do seu cliente, que a gente às vezes não atende somente o domicílio na casa, às vezes a gente vai no ambiente de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se ambientar. Dar uma avaliada no ambiente. Se eu vou utilizar algum recurso que eu necessite conectar na tomada, onde que tem a tomada mais próxima, inclusive para que lado eu vou abrir a minha maca. Se eu vou deixar a cabeceira, às vezes a gente precisa do recliner da cabeceira da nossa maca e eu vou fazer, por exemplo, um atendimento facial. Tenho que posicionar aquela minha maca de forma que o meu equipamento, se eu sei se tem um fio mais curto ou mais longo, embora a gente sempre tenha que ter aí uma extensão na mala, mas isso tudo influencia. Então, primeira coisa, eu entro, eu vou me localizar onde que eu vou montar. Muitas vezes o paciente, ele mesmo pergunta onde que a gente quer montar, mas é sempre importante que a gente dê essa opção também para o cliente, aonde que ele prefere, onde ele se sente melhor para que se realize aquele atendimento, tá? Então cheguei, eu vou me localizar, eu vou ver aonde que eu posso
apoiar os meus materiais. Muitas vezes a gente vai atender num quarto que não tem uma mesa, uma bancada próxima, então eu tenho que contar que eu vou usar minha própria mala como um apoio. Então isso é muito importante para que a gente não fique ali perdido na hora do atendimento. É onde que eu vou colocar esse material, onde eu vou apoiar uma caixinha, sempre tomando muito cuidado, gente, com o mobiliário da casa do nosso cliente. Não apoie nada que possa manchar, arranhar, qualquer coisa disso. Essa preparação do ambiente é fundamental, porque isso vai influenciar diretamente na questão aí do acolhimento e fazer com que esse atendimento realmente seja muito agradável para o seu cliente. Próxima dica é a hospitalidade. Parece até um pouco clichê a gente fazer com que a pessoa se sinta à vontade na própria casa, no próprio ambiente dela, mas não é. Muitos dos nossos clientes, principalmente no primeiro atendimento, ele não sabe o que ele espera. Às vezes o próprio cliente fica preocupado, como que ele tem que te receber, como que a casa dele tem que estar. E isso parte do profissional em fazer com que o cliente se sinta à vontade realmente. Em qualquer ambiente é possível a gente montar aí um cenário para esse atendimento. E uma questão muito importante no domicílio sobre a hospitalidade é aquela questão de sermos acolhedor com o nosso cliente sem sermos invasivos. Então, lembrando, já também foi falado em vídeos anteriores sobre a questão do acolhimento, do comportamento. Então, vamos estar ali num ambiente onde muitas vezes vamos presenciar cenas e conversas pessoais. Então, o profissional que atende domicílio, ele tem que estar muito bem preparado para realmente saber se posicionar e fazer com que realmente o cliente veja que aquele atendimento não influencia em nada, que aquele profissional, ele sabe se comportar. Ele tem essa questão da hospitalidade, do acolhimento, independente do cenário que vamos presenciar durante aquele atendimento. Então, a hospitalidade é um ponto fundamental para o profissional que atende a domicílio. A sexta dica é uma coisa que eu gosto muito de abordar, que é a apresentação profissional. Vocês estão me vendo agora aqui de cabelo solto, mas eu nunca faço atendimento de cabelo solto. O profissional, ele tem que estar muito bem apresentável para o seu cliente. Uma apresentação limpa, uma roupa, uma boa aparência, um cabelo alinhado. Para as mulheres é fundamental, na minha opinião, o cabelo preso. É que isso facilita, dá mais liberdade, mais funcionalidade. Eu falo que o profissional, ele tem que prezar o conforto e a funcionalidade. Então, às vezes tem um atendimento que você tem que se movimentar, agachar, ajudar o cliente, como no meu caso, vestir uma cinta pós-cirúrgica. Então, eu tenho que agachar, eu preciso de uma vestimenta que me dê conforto e segurança e que fique apresentável. Então, já faz um tempinho que eu incluí no meu processo aí de apresentação os scrubs, aqueles conjuntos que antigamente se falava em pijamas cirúrgicos, hoje são conjuntos realmente que muitas vezes você pode até usar aí como passeio. A apresentação do profissional é fundamental. Tá? Um cabelo, uma maquiagem leve, nada muito pesado, mas que dê aquele ar de saudável. Você não chegue na casa do seu cliente, mesmo quando é o último atendimento do dia, você não pode passar pela sua aparência que você está cansada, que você está exausta. Isso é muito importante. Então sempre tem ali no seu carro, na sua malinha, na sua bolsa de mão, alguns recursos que vão te facilitar ao longo do dia para quem passa um dia inteiro na rua, a dar essa retocada, né? Que você sempre se apresente para o cliente como se ele fosse o único naquele dia. O cliente, ele não tem que perceber que você tá cansada, você já tá ali no final do dia, com o cabelo amarrado de qualquer jeito, unhas para as mulheres, principalmente aí quem é da área da estética, que trabalha muito com terapias manuais, unhas mais curtas, bem feitas, se preocupar sempre com esse cuidado de não arranhar o seu cliente. Isso são coisas básicas, tá, pessoal? Isso faz muita diferença, porque isso inclusive vai interferir lá no item da dica da precificação. Um profissional que se apresenta bem, isso com certeza vai contar muito no preço do produto que você vai oferecer. A sétima dica é a pontualidade. Assim, não é porque você está indo na casa do seu cliente ou no ambiente de trabalho dele que você pode chegar a hora que for porque ele vai estar lá. Não é assim que funciona. As pessoas, elas vão ter aquele compromisso naquele intervalo que ela está contando que você chegue.
Então, se o seu atendimento, por exemplo, é às 3 da tarde, a dica que eu sempre dou, principalmente para quem mora em cidades onde o trânsito é um fator muito importante no seu deslocamento, você sabe muitas vezes que dependendo do horário de rush, entrada e saída de escola, que o trânsito fica mais intenso, que você sempre combine com o seu cliente, faça esse agendamento com uma margem de segurança. Então, olha, vamos fazer o agendamento entre 3 e 3 e meia, e aí o cliente ele vai saber que você vai chegar naquele intervalo de tempo, né? Porque se você marca às 3, se você chegar às 3h20, 3 e meia, aquilo vai ser um atraso da sua parte. E muitas vezes o cliente ele vai estar programado para fazer o atendimento das 3 às 4. Ele pode ter um compromisso 4 e meia fora da casa dele. Ele está contando com aquele deslocamento também. Então isso é muito importante. Não é porque o cliente está na casa dele, no ambiente dele, que ele não tem compromissos antes ou depois. Então ele está se comprometendo naquele horário. Então o profissional ele tem que se preocupar sempre com isso, a questão da pontualidade. Próxima dica é sobre materiais, os equipamentos que você vai utilizar nos seus atendimentos. Então, como organizá-los de forma que durante o atendimento você ganhe tempo, e isso influencia muito na imagem que o teu cliente vai ter de você. Então, por exemplo, eu já escutei de uma criança de 11 anos que eu fui fazer um atendimento de limpeza de pele e quando ela viu a mala de atendimento, conforme eu ia tirando, expondo, organizando esses materiais, preparando aí o meu ambiente, como na dica anterior, ela falou assim, nossa, olha a organização. Então isso facilita muito na montagem e desmontagem do seu ambiente, do seu cenário aí de atendimento. Organize, por exemplo, quem trabalha aí na área da estética ou da saúde, que precisa, por exemplo, transportar gás dentro da sua mala, como é o meu caso. É muito mais apresentável e funcional que eu armazene a gás numa caixinha. Então eu, por exemplo, utilizo uma caixinha de acrílico com gavetinhas, onde aquilo me facilita muito o manuseio, é muito mais apresentável do que eu usar um saco de gás amarrado com um nozinho. Então organize a sua mala, os seus materiais, pensando na praticidade, na higiene, isso é muito importante. Às vezes tem alguns materiais que não podem ter contato com outros. Quem transporta às vezes óleos, cremes, essências, tem que armazenar isso, organizar em recipientes separados, para que caso tenha algum vazamento, aquilo não dê um prejuízo em toda a sua mala, em todo o restante do seu material. Então sempre pensando na organização dos seus materiais. E a nona dica é sobre o deslocamento profissional. Então, independente se você vá de carro próprio ou de motorista por aplicativo, de alguma condução, você sempre tem que pensar nessa questão do deslocamento para que você organize a sua agenda, mais uma vez aí como as dicas se juntam, e até pela questão também da precificação. Será que eu vou ter que parar o carro num estacionamento? Eu tenho condições de estacionar próximo? Como que eu vou organizar minha agenda, os meus horários, pensando na questão do deslocamento? Porque não adianta você fazer um agendamento sem pensar nisso, isso é fundamental. Então, uma dica também, que é algo que eu sempre faço, quando é o primeiro atendimento e o cliente me manda lá o endereço, coloca lá no Google, dá uma pesquisada onde de fato é. Por mais que às vezes você conheça a região ou conheça até a rua, o endereço em si, mas dá uma revisada. É sempre importante ver, será que é uma rua muito residencial ou é mais comercial? Tem estacionamento próximo? Não tem. E aí você monta o seu planejamento de agenda. O deslocamento profissional também é muito importante, ter essa organização prévia aí ao atendimento. E a 10ª e última dica é sobre o condicionamento físico. Isso é algo muito importante, principalmente para quem, assim como eu, transporta maca, malas nos seus atendimentos aí da sua prestação de serviço. Então, assim, ninguém tá falando para que você seja uma super marombeira, não é isso, pessoal, mas é importante que você tenha o mínimo de condicionamento físico para que você chegue bem na casa do seu cliente. E isso também influencia na apresentação do profissional. Então, mais uma vez, pensando na vestimenta, em tudo isso. E quando o profissional tem um condicionamento físico, ele consegue fazer tudo, carregar maca, carregar mala, sem que você chegue lá na casa do seu cliente com aquela cara de que acabou de carregar o mundo para chegar lá
e atendê-lo. Então isso é muito importante. O condicionamento físico, para quem atende a domicílio, é algo que influencia realmente na sua qualidade de trabalho. Então transportamos peso, temos que pensar em tudo isso para que a gente não tenha também lesões. Não é só pela questão do não chegar lá na casa do cliente, parecer que tá morrendo ali, não. Mas também para que você não tenha lesões. Então, profissional autônomo tem que estar com o físico sempre em dia, porque isso influencia diretamente no seu trabalho. Então é o seu ganha-pão, você tem que estar bem para que você consiga cuidar dos outros. Então o condicionamento físico é aí um pontinho. Se você ainda não faz, coloca aí como uma prioridade para você começar o mais rápido possível. E aí, pessoal, gostaram das 10 dicas essenciais para um profissional de excelência que atende a domicílio? E você, eu quero saber de você, coloca aqui nos comentários quais dessas dicas você já faz, quais que você vai começar a prestar mais atenção e a incorporar aí na sua rotina, no seu serviço. Encaminhe esse vídeo para profissionais que você conhece e que vão aprender com esse conteúdo aqui, com esse vídeo que eu deixei para vocês.